Irmãos, vamos ler e nós vamos comentar. Nós vamos, nessa mensagem, entender um pouco do caráter de Deus, da maneira como ele pensa, da maneira como o Eterno decide e da maneira como o Eterno julga. Vamos ver esses fatos aqui que aconteceram com o rei Josias, no reinado dele em Judá. Nós temos que entender que o rei Josias foi um rei fiel, mas depois dele teve 2 reis e aí Jerusalém foi invadida. Mesmo Josias sendo um fiel, a terceira geração, o templo foi arrasado pelos babilônicos e nós vamos entender como é que isso se processa dentro da mente de Adonai. Vamos aqui ver, meus irmãos. Vou ler alguns versículos, depois a gente vai comentando o restante da mensagem, só para a gente introduzir. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Eterno, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. O pai dele não era Davi, era Manassés, mas como rei Davi era o ancestral dele, então chama de pai. E não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa de Adonai, dizendo, no templo do Eterno, né? Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Eterno, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E que deem na mão dos que têm cargo na obra e estão encarregados da casa do Eterno, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Eterno, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Essa casa aí é o templo de Jerusalém. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da Torá na casa do Eterno. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei Josias e, dando-lhe conta, disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Eterno. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da Torá, você sabe, meus irmãos, que o livro da Torá são aqueles 5 livros, amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O rei rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo, ide e consultai o Eterno por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras, porque grande é o furor do Eterno, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está
Então, vamos parar só até aqui, irmãos, e nós já vamos continuar a leitura, mas é importante que você observe, meus irmãos, a reação do rei Ilquias, quando ele toma conhecimento do livro da Torá. Você imagina que nós estamos aqui já quase 500, 400 anos depois de Davi. Já teve Salomão, já teve Roboão, já teve vários reis em Judá, e esse aqui, e estava os reis, todos que passaram ali, estava encostado lá no templo de Jerusalém, a Torá de Adonai. Você observa que Israel ficou sem observar a Torá nos detalhes que o Eterno gosta que sejam observados. E ali, meu amado, quando foi lido pelo Safã as palavras do livro da Torá diante do rei Ilquias, e Ilquias, a reação dele foi o quê? Temor. Temor diante de Adonai. E ele logo ficou muito preocupado, porque ele era um rei justo. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que não houve nenhum rei, nem o rei Davi foi tão fiel como esse Ilquias, como esse rei Josias, perdão, rei Josias. Então agora nós vamos ver, meus irmãos, o desenrolar, e você observa o que esse rei Josias vai fazer, o que Israel, como é que Israel vai se portar, o povo de Judá, mas você observa a reação do Eterno. Isso é que é importante, a gente tem que entender a reação do Eterno. O que o Eterno vai ver disso aí, meus irmãos? O que Adonai vai ver disso aí? Então, foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Eterno, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Olha agora, meus irmãos, que é uma das coisas mais importantes. O Eterno vai dizer o que ele vai fazer. A reação do Eterno. Assim diz o Eterno: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro da Torá que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. E no verso 18, porém, ao rei de Judá... Só um minutinho, meus irmãos. A gente está lendo aqui, teve um probleminha aqui. Para a gente poder... Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Eterno, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Eterno, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Eterno. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então, nós vamos já continuar no outro capítulo. Você observa, meus irmãos, que ali foi consultado o Eterno. E o Eterno disse:
acerca das palavras que ouviste. Mandou recado para o rei de Judá, que era o rei Josias, esse rei fiel, que vendo a desobediência, tomou uma posição de humilhação perante Deus, de contrição perante Deus, sabendo que tudo é decidido por Deus. Ele ali se humilhou na hora, se transformou na hora, porque era um temente a Deus. Agora você observa, meus irmãos, e era humilde. Por isso que o Eterno o engrandeceu. E aqui você vai no verso 23. Então, aliás, no capítulo 3, então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Eterno e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança. Aliança também é sinônimo de Torá. Amém? Todas as palavras do livro da Torá. Ele leu para eles que se achou na casa do Eterno. Verso 3. E o rei se pôs ao pé junto e fez a aliança perante o Eterno, para seguirem ao Eterno e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos. Travou, pastor. E aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo de Jerusalém, do templo do Eterno, todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles até Betel. Você observa aí o que o rei fez? Os vasos de Baal, o bosque, tinha vaso de Baal, que era vaso, e tinha vaso para o bosque. Esse vaso para o bosque, meu amado, é a árvore de Natal. A árvore de Natal, que é um ídolo. Toda árvore de Natal é um ídolo a Baal. E Uquias não precisou ninguém pregar para ele. Ele sabia que o Eterno quer que cada um adore de todo o coração, de toda a alma. Então ele pegou aquelas árvores de Natal, pegou os vasos de Baal e botou lá em Cedron e queimou tudo. Louvado seja Deus. O rei Josias, né? Ele mandou o Ilquias, o rei Josias fez isso. Olha o que o rei fez também. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Ele simplesmente disse: a partir de hoje, vocês não são sacerdotes. Aleluia! Isso é o que o Eterno vai fazer, meus irmãos. Após o arrebatamento, todas as lideranças que não estiverem de acordo com a palavra, o Eterno vai dizer: acabou, aleluia, até aqui eu tolerei. Mas após o arrebatamento vai ser o quê? A grande tribulação, meus amados. Mas o rei Josias não acabou aí não, mesmo, porque o Eterno quer completo. Também tirou da casa do Eterno o ídolo do bosque, né? Uma grande árvore de Natal, levando para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron,
e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Eterno, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Olha só, né? E você observa, meus irmãos, que a árvore, que é o ídolo do bosque, ela tinha que ser enfeitada, né? Aqui com casinhas, hoje com bolas, né? De sei lá o que é aquelas bolas, mas de qualquer maneira são enfeites na árvore, né? E ele mandou derrubar as casas que estavam ali construídas para fazer esses adereços para a árvore de Natal, né, meus irmãos? Isso aí, irmão, é um exemplo do fiel, né, meus irmãos? Não vai aceitar a idolatria, né? Verso 8: e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes não sacrificavam sobre o altar do Eterno em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio dos seus irmãos. Olha só, meus irmãos. Quer dizer, o altar do Eterno em Jerusalém, né, que é onde tem que se fazer, eles não faziam, e faziam em outro lugar. Também profanou a Tofete, meus irmãos. Vocês se lembram? Eu já mostrei para os irmãos lá onde ficava ali, onde é o chamado Vale de Inom, ali, próximo em Jerusalém, onde muitos queimavam seus filhos a Moloque. O que Josias fez? Profanou aquele altar. Acaba com esse altar aqui. Louvado seja Deus. Quanta bênção, meus irmãos, esse Josias fez, né, meus irmãos? Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Eterno, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou ao fogo. Você observa, meus irmãos, que ele não se... Ele falou assim, gente, está escrito, por que os outros fazem, eu vou ter que fazer? Por que os outros fizeram, eu vou ter que fazer? Se o Eterno está dizendo que o furor dele é contra isso, tem que obedecer o que está ali na Torá. Tem que obedecer na palavra de Yeshua. Você não pode ser influenciado, meu irmão, minha irmã, pelos outros que desobedecem a palavra de Deus. Você tem que ser que nem o rei Josias, influenciado pela Bíblia, influenciado pela palavra. O rei Josias, o que está escrito na palavra é o que influencia o servo, é o que influencia a serva, e que faz ele tomar uma posição para mostrar, para testemunhar que ele rejeita o mundo, que ele rejeita o pecado, que ele rejeita essa idolatria, porque, irmãos, são muitas as idolatrias de hoje. É idolatria de políticos, é um que idolatra a direita, outro que idolatra a esquerda, é idolatria também de times, é idolatria, as pessoas se idolatram também se enfeitando, é uma auto-idolatria. A árvore de Natal é a própria pessoa. Então, isso tudo são idolatrias que têm que ser retiradas, tem que ser tomadas a posição que nem o rei Josias tomou. Louvado seja Deus. São idolatrias também do dinheiro, pessoas que se asseguram no dinheiro, quando é daqui a pessoa não vai levar um centavo. Louvado seja Deus. E muitas vezes as pessoas que se apegam a isso, se não se arrependerem, muitas vezes não, certamente, se não se arrependerem, vão para o inferno. Louvado seja Deus. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés, nos dois átrios da casa do Eterno, e esmiuçados os tirou dali. Louvado seja Deus! E lançou, louvado seja Deus, o pó deles no ribeiro de... O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém. Rei abençoado, meus irmãos. Rei tremendo esse rei. Amém? E a mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote. Olha só aí o Salomão, né? Que o pessoal fala, onde é que está Salomão? Todo mundo sabe onde é que ele está, meu amado. Não é julgar, a Bíblia já mostrou. Salomão edificou um altar a Astarote, meu amado. O que é Astarote? Quando é que Astarote é celebrada, meus irmãos? Na Páscoa romana.
Não tem a Páscoa do Eterno e tem a Páscoa romana? Qual é o dia de celebração de Astarote? É a Páscoa romana. Qual era o símbolo de Astarote, meu amado? Era o coelho e o ovo. Amém? Então, na Páscoa romana, tem coelho e ovo. Ovo de chocolate, coelho daqui, coelho dali. Amém? Mas o que Josias fez? Um homem de Deus, um rei fiel a Deus, tirou toda a adoração de Astarote, a que fez o Salomão, e também tirou outras abominações, a abominação dos Sidônios e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Eu fico espantado, irmão, por causa que isso está na Bíblia, e as pessoas passam assim, como se fosse, né, um livro de história, de quadrinho. Ó, meu pai, o Eterno está dizendo aqui o julgamento dele. Olha só, verso 14, meus irmãos. É essa palavra aqui que eu estou lendo para os irmãos que tocou em Josias. E é por isso que Josias foi um fiel. Aleluia. Por isso que Josias está no céu. Por isso que Josias vai ser arrebatado com a gente. Amém? Eu sempre falo, ó, padrão do arrebatamento, irmão. Eu sempre falo, ó, é o profeta Daniel, Abraão, rei Josias. Eu sempre falo do Josias. As pessoas vezes, onde é que está o Josias? Hoje vocês estão conhecendo melhor o Josias. Um rei muito fiel ao Eterno. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os boscos e encheu seu lugar com ossos de homens. Né? E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão. Você observa, meus irmãos, que ele não se contentou só em limpar Judá, não. Ele foi lá no reino do norte de Israel, do reino do norte, e também mandou limpar também, ó, e também o altar, porque até agora foi no reino de Judá. Agora o verso 15 diz assim: ele também foi lá no reino do norte, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito Israel pecar. Esse altar ele derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó esmiuçou, e queimou o ídolo do bosque do reino do norte. Porque a árvore de Natal, meus irmãos, é uma coisa, é um ídolo que Satanás usa há tempo. E tem igreja que faz cantata, tem igreja que faz isso, faz aquilo. Meu amado, é outra religião. Amém? É outro Deus, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não concorda com isso, não. Amém? É só ler na Bíblia, né, irmão? E virando-se, glórias a Deus, né? E virando-se Josias, meus irmãos, viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Eterno, que profetizara o homem de Deus quando anunciou estas palavras, né? Então isso aí, o que Josias fez, foi profetizado lá atrás, que Deus tinha falado com o homem de Deus, dizendo assim: vai ter um varão, um rei que eu vou levantar e que vai fazer isso. Olha só, meus irmãos, também cumpriu isso. Verso 17. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar em Betel. Olha que coisa tremenda. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Por quê, irmão? Aquele homem de Deus que profetizou lá atrás isso que Josias falar, ele também está salvo. Louvado seja Deus. Então Josias falou: nesses ossos não mexe, porque são ossos do salvo. Louvado seja Deus. Né? Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Eterno. Ele fez conforme todos os altos que tinha feito em Betel. Irmãos, esse rei ele fez um mistério. Ele trabalhou, fez a limpeza em Judá, fez a limpeza no reino do norte. No verso 20, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois disso tudo, ele voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: agora lhe bem, celebrai a Páscoa do Eterno, vosso Deus, como está no livro da aliança, no livro da Torá. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes. Você vê, irmão? Não é nem
Todos os reis dele antes. Nem rei Davi celebrou uma Páscoa como ele celebrou, de acordo com a Torá. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco os reis de Judá. Você observa que o rei Davi, irmãos, ele pegou Israel todo desviado. Ele e Samuel, eles ainda deram uma consertada. Davi estabeleceu as ordens dos sacerdotes. Davi fez muitas coisas ali de acordo com a Torá e nunca fez ídolo, graças a Deus. Por isso que ele está no céu. Amém? Mas esse, e se humilhou quando ele pecou. Amém? Agora você vê esse daqui, ele faz além. Ele vai no reino do norte, vai no reino do sul. Amém? Rei super fiel. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Eterno em Jerusalém. E também aos adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os estipou Josias para confirmar as palavras da Torá que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara, louvado seja Deus, na casa do Eterno. Agora, olha só, meus irmãos. Olha que palavra o verso 25. Isso é um testemunho da Bíblia. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a Torá de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Amém? Mas, irmãos, você pensa bem, agora essa parte aqui é que nós temos que conhecer o caráter do Eterno. É uma parte importantíssima. Porque aqui diz que antes dele não teve nenhum rei igual a ele. Não teve Davi. Davi foi salvo, porque Davi consertou muita coisa, mas era tanta coisa que tinha que consertar que não deu tempo. E o filho dele, Salomão, estragou muita coisa que o pai tinha consertado, né? Um está na glória, o outro está condenado. Amém? E depois, irmãos, além desse, teve o rei Josafá também, que foi um rei fiel, mas um rei consertava, outro desconcertava, mas esse fez um conserto total. E ele não teve um igual a ele. O rei Josias, louvado seja Deus. Ele foi o rei, né? Está lá pertinho do Eterno, está só esperando tocar a trombeta para subir com a gente. Amém? Porque ele já está no céu, mas agora ele vai subir com o corpo, né, irmãos? Os mortos ressuscitarão e nós serviremos junto com ele. Todavia, o Eterno não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Eterno, irmãos, isso é importante, pensa bem, irmão. Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade, Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Então, irmãos, é isso aqui, nós temos que focar nisso aqui. O rei fez tudo, meus irmãos. Tudo que tinha na Torá. O Eterno garantiu a ele, você vai ser recolhido, vai descansar em paz. Mas depois de você, na época do seu filho, o Eterno entregou o quê? Jerusalém na mão da Babilônia. Por quê, meus irmãos? Agora, percebe que nós estamos aqui explicando. O decreto já estava expedido no céu. Pensa nisso. O que acontece? O decreto já está expedido no céu sobre a grande tribulação. Esse decreto não tem volta, meu amado. O que aconteceu com o rei Josias é que o rei Josias ele fez com que o Eterno segurasse a ira, né? O Eterno viu um rei tão fiel, tão obediente, e um povo fiel, um povo obediente, tirando todas as idolatrias, todas as tarotes, é comida oferecida na festa junina, é altar oferecido à árvore de Natal. Tudo isso ele tirou, meus irmãos, porque lá não tinha festa junina, mas o diabo ele pega e inventa de novo, né, meus irmãos? Amém? Esse rei tirou tudo. O rei que vai tirar tudo isso agora é Yeshua, meus irmãos.
ele vai tocar a trombeta. E na hora que tocar a trombeta, a igreja fiel, a igreja que é o espelho do rei Josias, meus irmãos, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que não tem ídolo nenhum, que é 100% eterno. Irmão, não pode ter um pingo de ídolo. Você observa o rei Josias, amém? Ele fez uma limpeza no reino de Judá e fez a limpeza da idolatria no reino de Israel, que era o reino do norte. Ele fez tudo. Mas o Eterno disse: não vou me mover da minha ira, porque o decreto eu já expedi. O decreto estava já expedido. Assim também a nossa vida, meus irmãos. A tua vida e a minha vida, nós temos que ter um entendimento que nós temos que nos arrepender. Cada um deve se arrepender de seus pecados urgentemente. Porque pode ser que o decreto saia e você faça uma obra toda e por um detalhe ou outro você fique na grande tribulação. Os decretos de Adonai, pensa no que eu estou falando, meus irmãos, porque esse aqui é o eterno. Depois eu vou trazer outras passagens da Bíblia que o eterno faz exatamente isso, meus irmãos. Amém? Ele já estava decretado o juízo sobre o reino de Judá e o reino de Israel. Por mais que aquele rei fizesse, e aquele rei fez tudo. Esse rei, meu Deus do céu, né? É uma maravilha. É um rei abençoado. Deus deu para ele 31 anos de reinado em Jerusalém. Pouca gente teve isso. O rei Davi teve 33 anos em Jerusalém, se eu não me engano. Ou 31 também. Amém? Então, o Eterno deu um reino para ele. O Eterno teve paciência. No época dele, foi tudo tranquilo. Agora o Eterno está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, o Eterno está falando contigo. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem, porque depois sobre a tua vida. E aí você vai correr atrás que tem as virgens prudentes e as virgens loucas. A virgem prudente tinha um azeite de reserva. O decreto, elas ficavam preocupadas do decreto do Eterno. Porque, irmãos, você observa no livro do profeta Daniel, no livro, o próprio livro do Novo Testamento, tudo é em função dos decretos do Eterno, meu amado. Amém? Então, quando Yeshua fala que é virgem prudente tem um azeite de reserva, porque as virgens prudentes não querem correr o risco de ter um decreto contra elas. Mas as virgens insensatas, elas também demonstraram um arrependimento, foram atrás do azeite, mas não entraram. Por quê, meus irmãos? Porque o decreto sobre elas estava expedido. Havia passado um tempo que o Eterno já tinha dado. Não é o tempo, a hora do arrebatamento, o tempo que ele marca, não. É antes. Então, cada um conserta a sua vida, meu amado. Conserta a sua vida com Deus. Amém? Urgentemente. Louvado seja Deus. Porque o Eterno teve paciência com Judá e com Israel aqui, por causa única e exclusivamente do rei Josias. Amém? Porque era um rei fiel. Mas os decretos já estavam ditos e ele disse, assim que esse rei partir, o filho dele vai ser levado cativo. E foi. O rei Joaquim passou o rei Joacás, depois veio o rei Joaquim e o rei Joaquim foi levado cativo para a Babilônia. Amém? Que era filho também. Então você observa, meus irmãos, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Você vai entendendo aqui em cada culto, meus irmãos, como que é o Eterno, como que é Yeshua, como que o céu trabalha. Irmãos amados, que o Eterno continue falando ao teu coração. Vamos agora orar a Deus em nome de Yeshua e que essa palavra frutifique dentro da tua vida. Leia bem, 2 Reis 22, 2 Reis 23, os capítulos 22 e 23, que falam desse rei Josias. Amém? E igual a ele, irmão, não teve. Nem o rei Davi. O rei Davi poderia ter sido igual a ele, mas era muita coisa que Davi teve que consertar. E Davi consertou muita coisa para obedecer a palavra do Eterno, para depois Salomão estragar muita coisa, meus irmãos. Amém? Mas isso aí, Deus sabe onde é que está cada um dos dois. Davi eu sei que está no céu, e o outro a gente sabe que não está.
Amém?